Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Nacionalidade Portuguesa. Hoje falamos aqui do escritório da Martins Oliveira Advogados, em Lisboa, e a gente vai conversar com a doutora Ema sobre nacionalidade portuguesa. Se você tem curiosidade de saber qual é o pedido mais comum, o que os brasileiros mais procuram na hora de saber sobre a nacionalidade e de fazer o pedido da sua nacionalidade, fica com a gente porque esse é o assunto do vídeo. Doutora Emma, muito bem-vinda novamente ao canal. E aí, eu imagino que o pessoal tenha curiosidade, até porque talvez alguém possa pedir por meio de uma alternativa ou outra, então saber qual é a mais comum, saber qual é a mais rápida, claro, sempre é uma informação importante. A gente tem essa informação, como é que está o cenário hoje de nacionalidade portuguesa para os brasileiros, claro. Temos sim essa informação. Sempre teve uma procura maior da nacionalidade como filho. Então, se você é filho de pai ou de mãe português, ele sempre esteve ali no ranking, né? A procura para o filho. Mas, ultimamente, por conta da alteração da lei em 2020, que trouxe a possibilidade do neto pular uma geração falecida, então pular o filho, né? Essa possibilidade hoje ela tem tomado o pódio. Então, hoje o neto ele ultrapassa os pedidos de nacionalidade dos filhos, que era o que a gente tinha no pódio anteriormente, tá? Mas fica assim, fica no páreo. Mas a maioria dos pedidos tem sido pelo neto mesmo, justamente por isso, porque ele pode pular. Às vezes o neto entra em contato e eu quero obter a nacionalidade, eu sou neto, a gente faz aquela triagem, a gente descobre que o filho do português, o pai ou a mãe está vivo, questiona se essa pessoa não quer fazer o processo do pai ou da mãe primeiro, né? Que é muito mais rápido, é importante trazer isso também. Por mais que tenha um outro processo aqui no meio, mesmo fazendo o processo do pai ou da mãe, ainda assim é mais rápido do que fazer um processo como neto. E aí, por alguns fatores, mesmo que seja mais rápido, ele ainda prefere seguir com um processo como neto. Então, como neto hoje. É o mais procurado. Em relação às outras modalidades, porque a gente tem aí a possibilidade de solicitar via casamento, tem a própria nacionalidade por tempo de residência, que, claro, isso implica ter um visto válido, ter uma autorização de residência que seja renovada conforme o seu prazo de validade, né? Essas nacionalidades também aparecem, mas não tão significativamente quanto essa pela descendência. Exatamente. Aparecem, um número muito grande também, mas sem dúvida o neto hoje ele destaca. Mas as outras, elas são procuradas também. E para quem eventualmente está na situação de ser neto de português e estar dentro dessa possibilidade de solicitar a sua nacionalidade portuguesa, qual que é o caminho, qual que é a orientação que a gente pode dar, então, uma vez que essa é a nacionalidade mais comum que tem aparecido? Legal, legal. Primeira coisa é identificar ali quem que é o português de fato. Quem é aquele avô, aquela avó. E quando eu falo identificar o avô ou a avó, é identificar através de documento. Então, número 1, descobrir aonde esse português nasceu. Localizar a certidão de nascimento, localizou a certidão de nascimento e a gente parte para o que a gente fala que está mais tranquilo, que é providenciar a documentação. Aí, como você mesmo iniciou o vídeo, a maioria do cliente brasileiro. Então, providenciar documentos no Brasil. E, basicamente, certidão de nascimento do requerente, ali a certidão de nascimento do filho do português, então, do seu pai ou da sua mãe, e aí outros documentos pessoais do próprio requerente. Esses são documentos adjacentes que são muito mais tranquilos de conseguir e de solicitar durante o processo. Isso mesmo. A questão, então, é buscar, identificar o seu avô português, saber onde está esse documento, porque é dali que parte todo o processo e todo o restante da busca, da construção dessa linha, não é? Exatamente, exatamente. É fazer toda essa árvore genealógica através de pesquisas e aí depois através de documento físico mesmo, aguardar o prazo e esperar a tão sonhada. Bom, a gente está falando aí do pedido de nacionalidade que é mais comum,
E aí, claro que a próxima pergunta que vem, sendo o mais comum, sendo o mais numeroso, o tempo que ela costuma levar para ser finalizada. A gente pode falar um pouquinho sobre isso? Como é que está o processo hoje em relação a prazos, a tempo para conclusão? Sim, claro, claro que podemos. Pelo fato de ser a mais procurada, provavelmente e certamente ela será a mais demorada, infelizmente, né? Justamente por isso, pelo volume de pedidos, pelo volume de pessoas interessadas. Então, hoje, 2023, estamos falando de um prazo para neto que pode levar, às vezes, até 3 anos para esse processo ser concluído. Isso se não houver, por exemplo, uma prioridade na tramitação, por questão de idade, se a pessoa reside em Portugal, já com uma autorização de residência válida, ou se ela tem uma doença grave com um laudo, né? Mas fora isso, ela vai entrar numa fila, numa ordem, e será analisado o processo numa ordem cronológica que pode hoje levar até 3 anos. Perfeito. Muito obrigada, doutora, pelas informações. Então, para quem nos acompanha aqui no canal e tinha essa curiosidade, qual que é o pedido mais comum de nacionalidade portuguesa por parte dos brasileiros? Tá aí a resposta, é a nacionalidade de avô português para neto, processo que pode levar aí até 3 anos. Se você está nessa situação, quiser auxílio, tiver dúvidas sobre o pedido de nacionalidade, quais documentos você precisa para fazer o seu pedido, deixa para a gente nos comentários que as equipes aqui do canal estão sempre de olho para poder te ajudar. Nós ficamos por aqui e até os próximos vídeos. Tchauzinho, pessoal!